Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu estava vendo que tem a mania de pessoas adultas, vale ressaltar, que estão usando chupetas, certo? Bom, basicamente com a mesma finalidade dos bebês, certo? Que é o alívio da ansiedade, do estresse e tudo mais, que relacionado a isso. Bom, eu não posso negar que isso tá tanto quanto eu já falei em outras ocasiões do transetarismo, né? Eu falei brincando que eu sou um transetário, nasci com 72 anos, mas também de gente que faz o quê? Vê reportagens, gente que finge que é bebê, ou gente que finge que é animais, certo? Os trans espécies, assim. Tudo isso, eu não vou dizer que são gente maluca, mas é gente querendo fugir das responsabilidades da vida adulta. E nisso a gente, apesar delas estarem usando, e apesar de ser mais saudável do que, por exemplo, os métodos tradicionais de usar a boca para de usar a boca como um alívio, né? Como sair comendo ou fumar, ainda assim eu acredito que seja algo no mínimo estranho, certo? No mínimo não, muito provavelmente algo de a grande estranheza. Eu digo isso porque assim, o mundo não é algo feliz. Então, assim, você voltar à infância, voltar a uma época em que você não tinha responsabilidades, é que nem tem a piada que me chegou pelo Instagram, que a pessoa diz: tinha uma época em que todas as mulheres me queriam nos seus braços. E aí perguntaram quando eu era recém-nascido. Então, realmente, é uma falta de assumir as responsabilidades. E nós vemos que há consequências nisso. Por exemplo, quando a gente vê casos de filhos ou de adolescentes matando pais para agirem de acordo com seus ímpetos, com seus desejos, né? Que nem teve o menino no interior do Rio de Janeiro que matou os pais para ver uma menina também, uma garota adolescente, lá no interior de Mato Grosso. Aí você vê que realmente é gente que não tá se preparando, não tá tendo preparo emocional para as coisas. E quando eu digo isso, é para os nãos que a vida dá, certo? É gente que tá preparado, porque a vida adulta é isso. O conceito de infância, ele tem. Ele é moderno, ele tem 500 anos, posso dizer. Quando ele surge, quando se cria uma pedagogia específica para as crianças, certo? Então, assim, por mais que sim, eu dê para entender que é uma volta a esse período onde você não tinha responsabilidades, não tinha dívidas, não tinha cobranças, eram só expectativas boas. Mesmo assim, eu diria que a coisa é bem diferente. Você não pode agir com irresponsabilidade, certo? Que é de uma criança. E aí que eu volto na questão do menino que matou os pais, como outros casos que a gente pode citar, até de pessoas que já passaram da maioridade. Certo. Por exemplo, quando a gente pensa que é gente que não sabe ouvir nãos.
ouvir não, receber os nãos que a vida nos dá, certo? É gente que realmente leva a sua vontade a um ápice enorme e comete calamidades. Eu não vou dizer que tem um efeito retardado da pessoa se arrepender ou da pessoa perceber do que ela está fazendo. Entretanto, eu diria que a pessoa realmente tem que se situar e se aperceber no que ela está dando, no que ela está, não dando, mas no que ela está fazendo, entendeu? Ela tem que, sei lá, tomar um banho de água fria, descobrir eu sou adulto e assim os problemas são meus. Isso vale, por exemplo, para quando a gente vê gente com 15 não, perdão, 20 anos, assim, cometendo crimes e internet de fazer esses desafios estúpidos, né? E aí ela pensando o quê? Não vai dar em nada. Só que é o que acontece, ela já passou dos 18 anos e com certeza ela vai ficar um bom tempo. Não é que nem quando se é menor de idade que normalmente se fica um ano em média preso, pelo menos aqui em São Paulo, a média é de ficar um ano, que nem esse jovem, se ele fosse aqui de São Paulo, diria que e já em 2026, 2027, ele estaria livre como se nada tivesse acontecido. Mas o que eu digo, principalmente, é que essas pessoas que ficam chupando chupeta, buscando essa infância, saibam que ela não vai voltar, entendeu? As pessoas, eu não vou precisar de ser redundante, dizer o óbvio, que as pessoas te acham ridículas. Vocês não precisam desse feedback, porque eu acredito que, principalmente meu, porque eu acredito que hajam pessoas que estejam fazendo isso. E não vou mentir também, como eu disse, é um pouco menos insalubre do que os outros métodos, incluindo você tomar um medicamento, certo? Que é uma química, né? Então, mas de qualquer forma eu digo, a questão é a falta de você encarar os problemas da vida adulta. E assim, por mais que você tente recriar esse útero, né, que é o lugar de proteção e conforto, saibam você que realmente não dá para continuar. Isso vai ser um modismo, é claro, né? Não vai ter por muitos longos anos isso. É algo que passa, mas realmente a pessoa que faz isso tá perdendo o bonde do que da vida dela, tá de certa forma perdendo o controle dela e tá querendo de outra forma engolir os problemas provenientes da vida adulta. E nisso ela acaba aparecendo com 25, 30 anos, com uma chupeta na boca, como se fosse um grande bebezão. E o pior de tudo é que não é um bebê bonito, é um bebê bobo, certo? E na verdade, ridículo. Bom, obrigado e tentem ser felizes com ou sem chupeta na boca. Obrigado.